Geeks, tudo em cima! God é com toda certeza o personagem mais misterioso do mangá de One Punch Man. Não só do mangá, como também da webcomic. Por mais que na webcomic não seja tão trabalhado assim como no mangá, nós temos grandes mistérios relacionados ao personagem. Principalmente sobre toda a estrutura, sobre a sua passagem de poder, sobre o seu controle, sobre os personagens, cubos misteriosos. Mas mesmo assim, nós não sabemos quase nada sobre sua origem ou quem definitivamente é ele. Só que com essa complexidade em cima deste personagem, que tem feito os fãs de One Punch Man surtarem com a conexão com a trindade cristã e também ali com um ser divino da mitologia japonesa, poderemos realmente relacionar o seu verdadeiro nome? O verdadeiro nome de God é o que vamos discutir depois da vinheta. God é um personagem extremamente misterioso no mangá de One Punch Man, um ser que tenta controlar a tudo e a todos e destruir mentalmente os seus oponentes ou fazer com que esses seres se tornem aliados a si mesmo. Pouco a pouco nós fomos apresentados a uns conceitos extremamente interessantes sobre o personagem. Muitos até mesmo teorizam sobre que God só passou a se manifestar depois do combate do Saitama contra o Boros, quando o Saitama é mandado em direção à lua e talvez tenha quebrado ali o fragmento que estava selando o God definitivamente. Mas a batalha ali do God contra o próprio Blast há 15 anos mais ou menos, ou até mesmo a construção da relação do Cubo com o Void, pode enfraquecer um pouco esse ponto de vista. Um ser tremendamente poderoso que distribuiu vários cubos pelo universo e que tem a capacidade de dividir seus poderes com aqueles que caem em sua tentação. Esse é um ponto bem interessante sobre o God e a forma como ele acaba conseguindo dividir as suas habilidades, compartilhar os seus poderes, porque ele vai na ferida das pessoas com quem ele quer controlar, as pessoas com quem ele quer criar ali um certo tipo de fantoche, de fazê-los de fantoche. Mas o God, ele acaba mexendo nessa estrutura e fazendo com que eles caiam em desespero para conseguir mexer com a cabeça deles e roubar o controle total sobre os seus corpos e fornecendo poderes extremamente apelões. God, ele é tão poderoso que muitos até mesmo discutem a possibilidade, uma teoria de que ele pode ser uma versão futura do Saitama, visto que ele é um careca, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem validade realmente esse questionamento, essas ideias. O Saitama com esse lado dele mais depressivo, mais pra baixo, de não conseguir encontrar nunca ali um oponente à sua altura, de ficar sempre pensando de que a vida é algo extremamente complicado, extremamente chata, por não conseguir mais encontrar oponentes que valham a pena lutar. Esses questionamentos levam o Saitama a uma depressão quase total. Mas o King meio que é essa contramedida de sempre estar puxando o Saitama pro outro lado, né? O King, ele é aquele verdadeiro amigo do nosso careca de capa. Essa é uma teoria extremamente interessante sobre o God ser o Saitama, e ela é tão interessante que a gente vai abordar ela em outro vídeo. A gente vai falar mais sobre essa teoria em outro vídeo, mas esse é um aspecto que eu não podia ignorar nessa interação entre Saitama e o God. Mas, meus amigos, o ponto interessante desse vídeo é que muitos inscritos vieram apontar uma coisa legal no vídeo que eu falo sobre o futuro do Saitama não poder ser lido. Um vídeo que a gente trouxe aqui na semana passada foi que eu comentei da possibilidade do futuro do Saitama não poder ser contemplado por pessoas que têm a capacidade de prever ou ter previsões ali sobre o futuro, visto que o plano ali que o Void havia criado não contemplava o Saitama nessa situação. Se o plano do Void não contemplava o Saitama, ou a visão que ele poderia ter sobre o futuro não contempla o Saitama, isso quer dizer que o Saitama consegue anular o próprio futuro, ele consegue anular até mesmo essa perspectiva em relação aos personagens que têm essa habilidade. Mas, além disso tudo, muitos inscritos trouxeram no comentário desse vídeo sobre as questões relacionadas de que o nome de God já foi revelado. E uma fala do Murata recentemente dá ainda mais sentido para isso. O nome verdadeiro do God seria Asura.
E antes de a gente abordar um pouco mais sobre esse mistério, eu queria que você deixasse o seu like, se inscrevesse aqui no canal e compartilhasse esse vídeo com os seus amigos. É tremendamente importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Isso nos ajuda pra caramba. Cara, vai por mim, dá essa moral pra gente continuar falando de One Punch Man aqui no canal. E você se tornando membro do canal do Geek Brasil também recebe conteúdos exclusivos. Tem capítulos extras de Que Haja Luz. Você também tem ali os vídeos exclusivos de Kagurabashi, de Sakamoto Days. Tem mais conteúdos exclusivos vindo para membros aqui no canal. Então chega junto, já nos ajuda fortalecendo ainda mais o canal do Geek Brasil. Então, meus amigos, em uma postagem no Reddit, o usuário DDBadit, DDBatardit, eu não sei como se pronuncia, cada nome de usuário ali. Ele postou isso há 4 anos, apontando o nome Asura, escrito no braço do God, quando ele surge em posição fetal na saga dos monstros. Quando ele tá ali abraçado ali com o seu joelho, totalmente ali numa questão depressiva, uma questão complexa. E nós observamos aqui o nome Asura. Tem aqui o A, o S, o U, o R e o A, contemplando totalmente a forma ocidental que Asura pode ser descrito. O que pode ser o seu verdadeiro nome. A questão é que isso pode fazer um puta sentido, visto que a figura de Asura possui 6 braços, visto que nós temos essa contemplação em relação a este ser mitológico. É uma figura bem aqui interessante sobre os contextos tanto ali hindu quanto também budistas. Isso pode fazer todo o sentido no mangá de One Punch Man. Asura pode ser lido para nós tanto como um ser divino como um ser antidivino, que pertence à mitologia hindu e também à budista, onde os Asuras são seres poderosos, muitas vezes considerados antagonistas ou rivais dos Devas, os deuses celestiais. Então, nós temos uma contemplação para nós de que o próprio God carregaria essa característica de ser um Asura, um ser ali que é antagonista dos Devas, os deuses celestiais do budismo e também conexões ali com o hindu. E uma coisa que precisamos evidenciar ainda mais e pra gente focar na nossa cabeça, né, separar ali na nossa cabeça, principalmente o ocidental, que o nome que God recebe em One Punch Man é Kami, que significa divindade ou até mesmo Deus. No idioma japonês, há até mesmo seres espirituais que fazem coisas más. Seres espirituais ruins podem ser chamados de Kami. Por mais que possam também ser chamados de Akuma, alguns também recebem o título de Kami, visto que na mitologia japonesa, tanto ali os fatos de seres que chegam como tsunamis, terremotos, maremotos, fazem o que querem. Na figura ali da mitologia japonesa, os deuses podem fazer qualquer coisa que lhe convém. Então eles são chamados de Kami ou Kuma. No caso, o God de One Punch Man, ele é chamado de Kami e carrega a figura divina, o que se encaixa perfeitamente com a alegação de que God pode ser mesmo um Asura, já que até mesmo os Asuras estão conectados a seres divinos, o que pode realmente fortalecer essa perspectiva. E além disso tudo, meus amigos, nós também temos essa figura de que possivelmente existem 3 seres que representam God em One Punch Man, visto as suas aparições de forma diferentes. Podemos até mesmo ver uma figura conectada à Trindade em One Punch Man. Algumas vezes que o God aparece, ele surge com uma fisionomia, com uma aparência diferente. Então, nós podemos ter 3 God em One Punch Man, ou 3 seres que representam a figura de God. E existe uma questão interessante aqui. Eu sei que Asura é uma figura ligada completamente ao budismo. Porém, se existir mesmo 3 seres que representam a figura de God, isso se encaixa também perfeitamente com a figura do Deus cristão. Isso se encaixa perfeitamente com a figura do Deus cristão. Um ser com 3 mentes, 6 braços e 2 pernas, que representam que tem 3 pensamentos distintos, que podem fazer as coisas por livre arbítrio, mas que acima de tudo estão alinhados para poder seguir com seu planejamento. É por isso que quando nós olhamos para a figura cristã, Deus Pai, Jesus, Filho e o Espírito Santo, eles têm uma conexão de forma distinta, mas os 3 juntos são Deus. É a figura realmente ali ligado à Trindade. É claro que isso é uma comparação fria, mas é um começo para tentar entender o norte de que o One e o Murata estão criando. O que o One e o Murata estão criando ao tentar relacionar Asura ou até mesmo ali a figura do Deus cristão com essa Trindade.
o que acaba levantando questionamentos e ideias tremendamente interessantes para o personagem e até mesmo para o seu desenvolvimento, o que fortalece a ideia de que Asura pode ser a inspiração para que o God seja um ser separado ali em 3 partes, em 3 seres. Talvez, quem sabe, no futuro, God, que foi derrotado por alguém, ou que foi separado por alguém, ou que foi selado por alguém, possa ter a união dos seus compatriotas, dos seus irmãos, dos seus semelhantes reunidos novamente em seu corpo. E além de que, God vive em uma dimensão que os humanos comuns não conseguem acessar, não conseguem enxergar, podendo apenas ver ali por visões. Bate também com a teoria de que existe uma dimensão extra que os humanos não possuem acesso. Os humanos, na nossa realidade, não conseguem ter acesso aos seres demoníacos e também aos seres divinos, aos seres celestiais. E isso é uma completa visão do que podemos enxergar em One Punch Man. Os heróis, os humanos, não conseguem ver o God, a não ser que toquem nos cubos dimensionais para levarem até o God, para terem acesso ali ao poder divino do God. Isso é algo visto no filme Interestelar, quando humanos evoluem e podem acessar dimensões que hoje nós não podemos. É um ponto bem interessante que o Wano e o Murata podem abordar, visto que eles trabalham e continuam a trabalhar cada vez mais com a ciência, com a física no mundo de One Punch Man. As habilidades, os poderes, a forma como as dimensões podem ser trabalhadas, dimensões que não são acessadas facilmente pelos seres humanos, mas que possam vir a ser acessadas visualmente através das habilidades de God. Então, temos uma conexão, temos uma ideia aqui com Asura, com o Deus cristão, e a forma como isso pode ser abordado de uma forma muito enigmática em One Punch Man, para trazer um desenvolvimento ainda mais interessante em relação a God em One Punch Man. Isso aprofundar, dar uma lore muito mais macabra e ao mesmo tempo impressionante sobre o personagem. É interessante ver que God está sendo bem trabalhado para um combate que está por vir. O próximo capítulo, o capítulo que sai amanhã, vai ser tremendamente interessante de se observar como que o God pode reagir, se manifestar e agir por conta própria, vendo ali a sua fisionomia por conta própria. Quem sabe o Wano e Murata não expandem ainda mais a lore do personagem, uma lore que nós estamos tanto esperando. Quando God for finalmente o foco de One Punch Man, a obra vai mesmo destrinchar o mais puro caos já demonstrado nos mangás. Talvez em forma de Asura, talvez em forma da Trindade cristã, nós ainda não sabemos. O que sabemos é que o Wano e o Murata estão cozinhando para cima deste vilão exponencial.